Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, prestar atenção. Pietro, Dani no truque, ó. Olha. Vamos? Tá vivo? Então, Pietro. Manuela, sentar aí. Eu tô em pé, meu nobre, eu tô sentado. Então, dando continuidade ao nosso estudo do pensamento econômico no período do Iluminismo, para os pensadores, filósofos e economistas iluministas, o homem, muito mais do que um animal racional, ele é um animal econômico racional. O que quer dizer um animal racional? Um animal que pensa. E o que quer dizer um animal econômico racional? Ele pensa em quê? Oi? Se organiza economicamente. E muito mais, ele pensa em si mesmo. Para os iluministas, o homem é um animal egoísta, que pensa em si mesmo. O padeiro, por exemplo, ele acorda de madrugada para fazer o bem para a sociedade, para produzir o pão que vai alimentar as famílias. É isso que ele está pensando ao sair de casa? Tá pensando nele, Tá pensando porque ele no vai dinheiro. vender para Está lucrar. pensando no dinheiro, no salário dele, né? O que ele vai ganhar ali indo trabalhar. Porque se ele faltar, o que vai acontecer? Vai ficar sem dinheiro, Vai ficar sem dinheiro. O Eu boleto mesmo, vai né? chegar. Por que eu acordei muito cedo e vim aqui trabalhar? Eu estava pensando no bem de vocês? Não, eu nem sabe nós. Olha só. Eu estou preocupado é com o meu dinheiro. Se eu não vir, eu não recebo meu salário. Se você não correr, o boleto corre mais rápido. Exatamente. O boleto, diferentemente do Flamengo, sempre vence, né? O Flamengo nem sempre vence. A coisa tá feia lá. Então, Vem tá com o Corinthians que perdeu de 3-1 com o Goiás. a gente pensa, o Corinthians tá mais feio ainda. O Flamengo tá feio. Não, tá difícil, tá? Feio, horroroso. Nós somos um animal que pensa, que faz escolhas econômicas, segundo os liberais, pensando sempre em si mesmo no melhor para você. Oi? Economista nada. Então, aí está também o problema, né? Onde não está completamente certo essa asserção dos economistas liberais. Porque nem sempre a gente pensa economicamente de forma racional. Muita gente vem para a escola, por exemplo, para estudar. Não, para fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Então, no campo da economia, ou pensando no seu futuro, você está fazendo o melhor para você, alguém aqui, e não se preocupar com os estudos? Você está atrasando a sua vida, né? Tá perdendo tempo. Se você é reprovado, por exemplo, você perde 1 ano da sua vida. Eu já fui reprovado, eu estou falando de mim mesmo. Eu fui reprovado na antiga 5ª série, atualmente é 6º ano. Perdi um ano, tive que repetir tudo de novo. Poderia ter terminado mais cedo, poderia, né, ter estudado mais e ter entrado numa faculdade pública logo de cara. Eu só fui fazer uma faculdade muito tempo depois e por conta de seminário, não por conta de minha própria escolha. Porque eu queria ser padre na época, e para ser padre tinha que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. Eu não fui muito racional. As minhas escolhas não foram, apesar de terem sido egoístas, de fato, eu estava pensando no meu próprio prazer, mas não estava pensando no longo prazo. Estava pensando no imediatismo, no que me dá prazer agora. É bom fazer bagunça, é bom zoar, é bom não se preocupar com o futuro e aproveitar o momento, o carpe diem. Enquanto isso eu estava perdendo meu tempo e fudendo com a minha própria vida e meu próprio futuro, né? Então, os economistas também da época do Iluminismo, do século XVIII, eles defendiam o fim do protecionismo. O que era o protecionismo? Isso, você buscar proteger a economia do seu próprio país. Como que você faz isso? Cobrando mais impostos, produtos
estrangeiros, e dando facilidade para as empresas do seu país, para que elas também consigam exportar mais do que importar. Então, nesse contexto do século XVIII, do século do iluminismo, em 1789, no dia 14 de julho de 1789, nós tivemos o início do quê? 14 de julho de 1789. O início da Revolução Francesa. Ela começa com o quê? Com a tomada da prisão da Bastilha, chamada, conhecida, famosa tomada da Bastilha. Ela acontece no dia 14 de julho. Bastilha era uma antiga prisão, mas que na época do início da Revolução Francesa, a Bastilha tinha se transformado num depósito de armas, de munição e de pólvora. Então por isso que eles invadiram a Bastilha, para pegar armas, munição e pólvora para lutar na guerra, ou na Revolução, em Paris, na capital da França atualmente. E aí a Revolução ela durou 10 anos, o período revolucionário, de 1789 a 1799. E depois desse processo revolucionário, quem chega ao poder na França? Quem é coroado imperador da França? Napoleão Bonaparte. Em 1791, o Jeremy Bentham ele formulou a sua teoria do utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente filosófica e também econômica, que defende que nós devemos buscar o que é útil. E o que é útil? Dinheiro? O útil para o utilitarismo é aquilo que produz o maior bem para o maior número de pessoas, ou a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então você tem que sempre buscar o que produz e o que é útil. É buscar sempre aquilo que produz o maior bem ou a maior felicidade para o maior número de pessoas. Tem alguns dilemas que ajudam a gente a entender o utilitarismo, chamados dilemas éticos. Imagine um trem desgovernado, descendo uma ladeira. Tem 10 pessoas no trilho. Se você puxar a alavanca do trem, ele vai desviar. Desviando, ele vai matar 2 pessoas que estão numa outra linha do trilho. No cálculo utilitarista, o que você deve fazer? Puxar a alavanca para desviar o trem e ele matar só 2 e não 10. Porque assim você vai produzir uma maior felicidade, um maior bem para o maior número de pessoas. Eu assisti um filme da Segunda Guerra Mundial, mostra a parte da Inglaterra. O Winston Churchill fez a mesma coisa. Ele sacrificou uma pequena parte para salvar uma maior parte. Exatamente. Ele fez um cálculo aí chamado cálculo econômico utilitário. Você pensa, né, em salvar o maior número de pessoas. Se para isso for preciso matar um número menor de pessoas, então vamos matar um número menor de pessoas. Agora vamos pensar. Se você puxar a alavanca, vai desviar das 10 pessoas e vai matar as 2, mas as 2 são o seu pai e sua mãe. Você puxaria a alavanca? No meu caso, se fossem meus filhos, eu deixava matar as 10 pessoas. Foda-se, não tem nada a ver com isso, né? O trem que descarrilhou, não foi culpa minha, nem estava dirigindo o trem. Cada pobre com seu problema. Agora imagine que o trem está descendo desgovernado, vai matar 10 pessoas na beira do trilho. Tem uma pessoa que você não gosta. Se você empurrar ela no trilho, o trem vai descarrilhar, vai sair e não vai matar as 10 pessoas. Eu empurro a pessoa. Ué, simples. É um cálculo econômico que vem de encontro a algo que ia fazer um grande serviço para a nossa vida e um bem para 10 pessoas. Mas aí você seria assassina também. Mas aí eu ia salvar as pessoas. É igual Não interessa, mas eu ia ter ajudado. Então, para o utilitarismo, útil é aquilo que produz o maior bem, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Em 1795 nós temos o Edmund Burke, filósofo conservador. Ele criticou o envolvimento do Estado na regulamentação dos salários e dos preços. Então, para ele, o Estado não tem que intervir na economia. Porque quando o Estado intervém na economia, ele produz distorções
e BOs e problemas na economia. Quando o Estado tenta controlar os salários, o que acontece? O Estado, de alguma forma, tenta controlar os salários, pelo menos o mínimo. Existe um salário mínimo aí, regulamentado. Qual que é o salário mínimo hoje no nosso país? 1.320, né? Não, meu. Por aí. Então esse é o salário mínimo, ou seja, o salário que ninguém poderia receber menos. Mas muita gente recebe menos, né? Sabe? Né? Tem algum menor aprendiz aqui na sala? No tráfico dá para tirar mais dinheiro do que o menor aprendiz, com certeza. Uns 10 contos tira. Hoje Só que é mais perigoso. Então aí tem um cálculo econômico. Por que dá para ganhar mais com o tráfico? Porque envolve um risco maior. Na economia, quanto maior o risco, maior a chance de ganho. Mas maiores as chances também de você se lascar. No tráfico você corre o risco de morrer, de ser preso. Mas só sabe morrer pra gente. Por isso tem muito playboy no tráfico, ninguém desconfia. Um bando de... Ela desconfia do Rafael, que ele tá carregando meia carreira de cocaína na Então, por mais que o Estado tente controlar os salários, na economia, pelo menos na economia de mercado capitalista, esses salários são bem difíceis de serem controlados. Quem é menor aprendiz geralmente recebe menos de um salário, né? Recebe meio salário. E olha lá. E os preços? Nós tivemos um exemplo no nosso país, na década de 80, quando o presidente era o José Sarney. O José Sarney tentou controlar os preços. O que aconteceu? Deu ruim. O povo ficava no supermercado lá, eram chamados de os fiscais do Sarney. Se eles aumentassem o preço do mercado, eles denunciavam, o supermercado era multado. O que aconteceu? Os produtos sumiram da prateleira. Por quê? O cara pensa o seguinte, o empresário: se eu colocar esse produto para vender no preço que o governo quer que eu venda, eu vou tomar prejuízo. Então eu vou esconder o produto, fingir que não tem. Cria um mercado negro, um mercado paralelo, onde eu vendo no preço que eu quero. No supermercado eu vou vender, no supermercado eu vou deixar lá, vai acabando, eu vou deixar acabar. Não repõe mercadoria. E vendo por fora. Você considera uma atividade legal, mas você consegue ter o controle? Tentou-se, né? O governo tentou. Mas o Fernando Collor, ele passando tão grande que no mesmo dia o preço subia. Sim, foi a década de 80, é a herança da ditadura militar, né? Os militares foram bons. Todo mundo fala, na ditadura militar é a beleza, né? Nós tivemos um milagre econômico ali da década, final da década de 60, início da década de 70. Mas só, depois veio uma crise econômica fodida, a inflação explodiu, a dívida externa também. Brasil, que é entregue pelos militares em 85, era para ser pro tanqueiro mesmo, mas ele morre antes, que é assim o Sarney. Brasil, uma crise econômica fodida, dívida externa gigantesca, inflação galopante. E aí todas as medidas que eles fazem para tentar controlar os preços e a economia, para não ter inflação, não adianta. Por quê? Porque o Estado brasileiro estava gastando mais do que ele arrecadava. E aí ele imprimia dinheiro. Quando você imprime dinheiro demais, o que acontece? O dinheiro perde valor. Ele tentava corrigir os BOs que ele mesmo criava, mas não conseguia. Aí com o Plano Real, o que fez? Controlou-se a emissão de moeda. Tentou-se criar uma moeda equiparável ao dólar. Mas isso deu BO também, porque quebrou o quê? A indústria nacional. Por quê? O dólar, no mesmo preço do real, deu ruim. Porque ficava mais fácil você importar do que comprar aqui. Aí você pode o próprio comércio interno. Aí as pessoas estavam importando. O Paraguai, na época, pagou. Aí tentava se fiscalizar, mas aí tinha um contrabando. Minha mãe era muambeira na época. Aí o Paraguai buscava o âmbito.
para revender aqui. Era interessante, porque o dólar estava no mesmo preço real. Então você vendia aqui, você fugia, as lojas tudo, as empresas todas brasileiras. Aí, quebrando as empresas brasileiras, você produz desemprego aqui. Com desemprego aqui, onde o povo vai ganhar dinheiro para comprar os trem do Paraguai? É igual hoje com a China, né? E o Paraguai está muito difícil, está mais difícil. Continua mais barato, né? Mas o dólar está R$5 hoje, né? Então, aí não é o que compensa tanto. Mas mesmo assim, dependendo do produto, ainda compensa, né? Indo para Porque agora faz o Paraguai comprar tem um limite, se passar do limite tem que emitir nota. Mas continua tendo contrabando, continua tendo gente que vive de vender e revender coisas do Paraguai. Então não dá para controlar preço, não dá para controlar salário. O Edmund Burke já era crítico disso. O Thomas Malthus advertiu para o perigo da população esgotar os recursos e para o sofrimento que isso traria. Malthusianistas estudaram em geografia? Malthusianismo. O Thomas Malthus, ele falou o seguinte, no século XVIII, 1798, se a população mundial continuar aumentando, nós vamos ter crise de fome e de miséria. Por quê? Porque a população mundial cresce mais do que cresce a produção de alimentos. Então isso vai produzir uma crise. Isso no século XVIII. Não tinha nem 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso, malthusianista, exatamente. Malthusiano. Que você deve buscar o controle de natalidade. Principalmente os pobres. Não pode procriar o pobre. Por quê? Quanto mais o pobre procria, mais ele aumenta a pobreza. É até aquela negócio lá. É pobre porque tem muitos filhos ou tem muitos filhos porque é pobre? Uma coisa retroalimenta a outra, né? Os pobres geralmente têm mais filhos, porque eles não têm o controle. Eles não agem de forma racional. Só usa camisinha, não usa contraceptivo, vai tendo um monte de filhos, não consegue criar esses filhos. Os moleques são criados na rua e aumenta a violência, a criminalidade, a fome, a miséria. Só de B.O.s. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Praticamente 10 vezes mais de pessoas que tinha na época do Thomas Malthus. E hoje tem menos fome do que existia na época do Malthus. Na época do Malthus, mais de 50% da população mundial passava fome, era miserável. Hoje é 1/8. A ONU estima que seja 1 bilhão de pessoas mais ou menos que passam fome, ou seja, percentualmente diminuiu a fome. Mas aumentou em números, né? Hoje, na época, no século XVIII, não tinha 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje tem 8 bilhões. E 1 bilhão passa fome, ou seja, tem mais gente passando fome hoje em números quantitativos absolutos do que na época do Malthus. Mas percentualmente menos. Acabou o horário, hein? Deixa eu falar uma. Oi? Era pra pedir pra